Olá pessoal, como vocês devem ter visto no AVA, a aula dessa semana vai ser uma aula experimental virtual, né? Nós iremos para o laboratório virtual realizar dois experimentos, um sobre transformação isobárica e o outro sobre transformação isotérmica, isso para gases perfeitos ou ideais, que é o assunto da aula anterior. Os dois roteiros estão aqui, né, na descrição da tarefa, ok? Eu já vou mostrá-los em detalhes. O link para a realização da tarefa está aqui embaixo, o endereço, tá? Esse vídeo vai explicar ou direcionar vocês para a realização do experimento e como utilizar o simulador. Essa tarefa é uma tarefa em grupo, né? E como a gente já definiu no início do semestre, né, o laboratório, o experimento, irá compor a média final. Os grupos foram definidos aleatoriamente pela plataforma, tá? Então a gente não vai modificá-los. Talvez no grupo de alguns de vocês tenham alunos que não estão mais fazendo a disciplina. Não há problema algum, tá? Os grupos devem ter aí em torno de 6 ou 7 alunos em cada grupo. Então, se um ou dois não participarem, vocês ainda têm pessoas suficientes para a realização do experimento. Vocês depois definem como isso vai ser feito entre vocês, né? Vocês têm contato de vocês nos grupos, né, de WhatsApp e vão poder usar também o AVA para fazer as discussões em grupo, caso vocês achem necessário, tá? Aí vocês veem se vocês realizam cada um o experimento separadamente, para entender o que deve ser feito, e depois um do grupo vai ser responsável pela entrega, então apenas um arquivo para todo o grupo vai ser enviado via plataforma, ok? O arquivo vai ser um arquivo PDF, como na tarefa anterior, tá? Então, tem aqui um número de grupos. Bom, então, quando vocês clicarem, né, nos roteiros, vocês vão ver que são dois experimentos, né? O roteiro 1 é um roteiro sobre transformação isobárica, tá? Então, tem uma introduçãozinha, uma introdução teórica, né? Isso vale também para o outro roteiro. E aí tem a simulação do gás ideal, que é onde vocês vão de fato utilizar o simulador, tá? Então ele vai dar aqui algumas informações do que vocês devem fazer no simulador. Então tem uma tabela, né, em que vocês vão analisar 5 estados para um gás ideal, né, e como é uma transformação isobárica, a pressão vai ser mantida constante. Vocês vão preencher essas lacunas, então de pressão, volume, temperatura e razão de volume por temperatura, tá? Aí tem questões associadas a essa primeira tabela que vocês vão preencher. Depois, com os dados da tabela, vocês vão fazer um gráfico, tá? Tem alguma discussão aqui de qual foi o gráfico obtido por Gay-Lussac quando realizou essa experiência. E depois disso, alguns exercícios, tá? Então, esses exercícios complementam, inclusive, os exercícios da lista que eu disponibilizei para vocês anteriormente. Então, nesse caso específico da transformação isobárica, né? Quando vocês clicarem aqui nesse link, vocês vão ser redirecionados para a página do FET, que é onde tem os experimentos virtuais. O que vai aparecer para vocês é esse experimento, propriedade dos gases. Deixa eu voltar aqui ao início.
Se vocês clicarem nesse link, a página que aparece é essa, tá? Então escolham o ideal, é isso aqui que vai aparecer, não necessariamente com essa configuração, vou reiniciar aqui, tá? Vai aparecer dessa forma. Então aqui o que você tem é uma caixa com um termômetro acoplado, um mostrador de pressão, tá? Aqui eu vou poder inserir partículas dentro dessa caixa e depois eu posso aquecer ou resfriar essas partículas, ok? Se vocês olharem os roteiros, tanto de transformação isobárica quanto de transformação isotérmica, que eu já falo já também, eles vão trabalhar com um N igual a 100. O N é o número de partículas, tá? Então, como você coloca 100 partículas dentro dessa caixa? Você vem aqui em mais partículas, né? As partículas que vocês vão colocar são partículas leves, tá? Então vem aqui, clica 2 vezes na inserção de partículas, né? Nessa inserção máxima. Então ele vai inserir a cada clique 50 partículas, ok? Então aqui dentro vocês têm 100 partículas leves dentro dessa caixa. Na transformação isobárica, que é a primeira situação, vocês vão trabalhar com pressão constante, tá? Então você vai clicar aqui em pressão. E você vai diminuir ao máximo as dimensões dessa caixa. Na verdade, vocês só têm controle aqui, né, da largura dela, tá? Selecione aqui a largura para que ele possa mostrar. Então você vai colocar aqui no mínimo 5 nanômetros, ok? E dessa forma você tem aqui uma temperatura e uma pressão, certo? Vá lá na sua tabela, esse é o primeiro estado, tá? Então, para esse primeiro estado, você vai anotar a pressão que você observa aqui. Então, por exemplo, uma pressão de 11,7 atm. O volume, veja, aqui eu tenho o comprimento dessa caixa, né? A largura, melhor dizendo. Eu não tenho como colocar exatamente o volume, porque eu não tenho as outras duas dimensões da caixa. Mas, de qualquer maneira, o volume de uma caixa é largura vezes comprimento vezes altura. Então, qualquer variação na largura afeta diretamente o volume. Então, no lugar do volume, vocês coloquem aqui o comprimento obtido, o comprimento selecionado, no caso 5, só que é nanômetro ao cubo, ok? Então, de certa forma, é como se você estivesse mantendo como 1 nanômetro as outras duas dimensões da caixa, ok? O comprimento e a altura. Então, coloquei pressão, volume, temperatura. Depois vocês fazem o cálculo, a razão de volume e temperatura. O segundo estado, veja, o N não vai mudar, tá? O que eu vou variar para as observações é exatamente o volume, ou seja, a largura da caixa. Então, coloquei 5. Lá na próxima eu coloco 6,5. Venho aqui, anoto o valor de temperatura, pressão e coloco na minha tabela. Completo isso para 5 estados, ok? Feito isso, depois eu utilizo essa tabela para a montagem do meu gráfico. Então, essa é a maneira que vocês vão trabalhar para realizar o experimento de transformação isobárica, tá? Só um detalhe, né? Eu mostrei aqui com partículas leves. Vocês realizam os dois experimentos usando as pesadas, ok? Então, não use partículas leves. As leves são do meu exemplo. Vocês vão fazer com as pesadas. Bom, esse é o procedimento para o
primeiro experimento, para o roteiro de transformação isobárica. Na isotérmica, tá? Vocês também têm uma tabelinha. O que vai mudar aqui é que vocês vou resetar, tá? Quando eu venho aqui eu reinicio, eu zero o meu simulador. Então vocês vêm novamente aqui, né? Vou selecionar para mostrar a largura, coloco no mínimo, vou em partículas, eu vou mostrar para leve, vou pôr 100 leves, vocês vão colocar 100 pesadas, ok? E eu vou colocar ou manter constante a temperatura. Então, uma transformação isotérmica, em que a temperatura do gás é mantida constante de um estado ao outro, tá? Bom, então eu vou vir aqui e novamente realizar variações nas dimensões da caixa, por exemplo, 7 nanômetros. Veja que a temperatura não vai mudar, porque é uma transformação isotérmica. Anote pressão, volume, pressão vezes volume, preencha essa tabela e usa as informações para a montagem do gráfico, tá? Os outros detalhes desse segundo experimento, né, são semelhantes ao lado do primeiro. Tem uma introduçãozinha, uma descrição que eu falei já um pouco na teoria da semana passada, como coletar os dados, o gráfico, uma discussão a mais aqui sobre a relação de pressão e volume numa transformação isotérmica, tá? E depois alguns exercícios que vocês vão ter que resolver relacionados a isso, tudo bem? Então, esse é o nosso experimento virtual. É um experimento bastante interessante, né? Vários de vocês já viram gases ideais no ensino médio. Nós estamos vendo novamente aqui no ensino superior. E esse experimento ele ajuda a ilustrar bastante isso, tá? Vocês podem brincar e ver as outras opções que o simulador oferece, mas para o nosso experimento, o que vocês vão ter que seguir como roteiro e entregar, envolve essas duas descrições que eu coloquei aqui. Tudo bem? Bom, então é isso. Durante o horário da aula eu vou ficar à disposição para ajudá-los ou tirar dúvida com relação à realização do experimento, tá? Vou ficar lá no chat, como eu tenho feito nas últimas aulas. Então, qualquer coisa vocês me escrevam por lá. E os prazos, né, estão descritos também na própria introdução aqui da tarefa, tá? Então verifiquem os prazos. O experimento não deve, ele deve ser feito preferencialmente no horário da aula, mas ele pode ser submetido aqui no AVA para minha correção algumas semanas depois, tá? Então tentem fazer o experimento durante o horário da aula para poder tirar dúvida, mas não há problema nenhum em usar todo o prazo que vocês têm, ok? É isso. Espero que vocês aproveitem essa simulação, tá? Para quem não conhecia ainda o FET, no semestre passado eu já mostrei alguns experimentos, né? Para quem não conhece, depois explore, tem várias outras coisas interessantes, não só relacionadas à física, né? Mas, simulações, biologia, química, tá? Tem a versão em português também dessa página. Então, vocês podem fuçar aqui e encontrar isso. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, bom experimento virtual e dúvidas me escrevam. Até mais.